type of way. I'm feeling that type of way. I'm feeling that type of way. When I out on the road, I just get on like a bunny girl. Music in my head, I just get on like an animal. I just want to get on the road, so come with me in the mood. Betting night and day. Bem-vindos a mais um Rede Poderosa de Intrigas. Eu sou Patrícia Quartarolo e estou aqui com Caio Lima. E aí, Paty? Aqui só na picanha e cervejinha. E aí? Picanha e cervejinha forever agora. Agora que é. Agora vai. Vai ser delícia demais. O que a liberdade não faz com a pessoa, né? Pois é. O livro de hoje é um livro muito inesperado, eu diria. É uma daquelas autoras que eu não conhecia até ano passado. Não sei se você também. Também não conhecia. Quando ela entrou na lista de apostas para o Nobel do ano passado de literatura. E aí, de repente, eu estava olhando essas listas, eu sempre acompanho, tem os nomezinhos básicos, tem os fãs delusionais, completamente malucos do Murakami. Isso. Mas surgiu ali uma Jamaica Kincaid que quem é? Sim, então, Jamaica Kincaid de surpresa, ainda inédita no Brasil, né? O primeiro livro foi lançado ano passado, que é o que a gente vai comentar hoje, a autobiografia da minha mãe. Mas é só dar um Google para saber que lá fora ela é recomendadíssima, né? Pois é. Ela tem participações ilustres em vários eventos e principalmente periódicos e jornais grandes lá de fora. Verdade. Então hoje a gente fala do único livro, pelo menos até agora, lançado dela aqui no Brasil, a autobiografia da minha mãe, que saiu pela Alfaguara, traduzido pela Deborah Landsberg. Certo? Certo. E vamos lá então. Sobre o que é o livro, Caio? Cara, a autobiografia da minha mãe conta a história da Shuela. É um romance de formação, a gente pode falar, todo narrado em primeira pessoa. E a Shuela, ela foi criada por uma tia, porque a mãe morreu no parto. E o pai, que era um mestiço de inglês com africano, né? Acabou, era um carcereiro e depois foi desenvolver outras atividades e foi um pai bem ausente. Então ela é meio que criada por conta própria e vai narrando a vida dela em como ela vai desenvolvendo os próprios afetos, a própria visão de mundo e como ela, às vezes, interpretou o mundo ou como, às vezes, interpretaram o mundo por ela, por essa, não é insuficiência de bagagem, mas por essa falta de âncora, né? Por essa falta de amparo. E é uma vida, hein? Pois é. Quando ela tá narrando, a gente também... São o quê? A gente acompanha ela em torno de uns 70 anos, né? Isso. É a vida inteira, basicamente. É a vida inteira dela. É a vida inteira que devemos ressaltar, né? É uma vida antiga e barbuda, ilhotas no Caribe, nascida há 70 anos, então a saída de um processo, né, de escravização ali, ela é filha direta de toda essa herança colonial, né? Então tem muitas questões assim prementes no livro, muitas mesmo. Antiga e barbuda, se você não se importar, eu queria começar um pouquinho contextualizando essas ilhas, porque são quase que personagens secundários. Não sei se você concorda comigo no livro, assim, a forma como ela descreve, tem muita coisa ali, você sente muito da cultura local. E eu decidi pesquisar um pouco mais, porque eu achei curioso. E também, assim, é o primeiro livro que eu leio que se passa nessas ilhas, de uma autora dessas ilhas. Então aí tá aí já escancarando um buraco, né, na nossa educação literária, vamos dizer assim.
Total. Mas é muito curiosa a história, porque ela fala muito, né, do domínio inglês, do impacto do domínio inglês, a questão do inglês ser a língua oficial, mas que o crioulo, na verdade, era uma das principais línguas, mas foi simplesmente banido com a chegada dos ingleses, tanto que as crianças eram proibidas de aprender a língua na escola. Uma coisa divertida é que o sotaque de Antígua é levemente diferente de Barbuda, que são duas ilhas irmãs. Eu achei isso curiosíssimo. Mas a parte para mim mais interessante 91% dos habitantes hoje de Antígua e Barbuda são de descendência africana. Curiosíssimo como eles chegaram lá, né? Sim, claro. Veio de onde? Não é mesmo? E por quê? Né? Então, e a independência, de fato, só veio em 1981. Foi ontem. Foi ontem. Assustador. Apesar de hoje eles fazerem parte da Commonwealth, mas mesmo assim, é muito maluco a gente pensar nisso. Em questão de independência de um país que te colonizou por centenas de anos. Pois é, esse bagulho de participar de Commonwealth, Nações Unidas, eu sou extremamente crítico em relação a isso. Porque na grande maioria das vezes não quer dizer absolutamente nada. Somente para países colonizados. Mas uma coisa que é muito engraçada, que a gente já pode apontar de primeira, dado esse contexto que você trouxe, é que a Xuela é uma caraíba, né? Uhum. A mãe dela tem características caraíbas, que são a comunidade indígena, né, o povo originário dessa região do norte da América do Sul. É engraçado falar norte da América do Sul. e da América Central, que na América do Sul e América Central eles foram basicamente dizimados pelos espanhóis, mas muitos conseguiram migrar para essas ilhotas no Caribe, daí vem o nome, né, Caraíba, Caribe, e os espanhóis não quiseram, basicamente, colonizar essas ilhotas, assim, né, com o mesmo ímpeto que eles vieram para o continente. Então, os ingleses aportaram lá, franceses, holandeses, etc. Tem uma parada bem variada e tal, é uma história que eu nem tenho propriedade para me aprofundar de fato, mas a questão é que também na ilha os caraíbas sofreram um processo de guerra cultural imposta pela questão colonial e também são minoria, né? É engraçado pensar que logo na infância, por exemplo, quando ela ia para o colégio, as mães recomendavam aos filhos que eram descendentes diretos de africanos escravizados que não andassem perto dos caraíbas, por exemplo. Então já tinham imposto uma espécie de ordem colonial, né, uma hierarquia colonial, em que a Xuela se encontrava exatamente na base da pirâmide. Então a gente já começa com essa imagem bem forte, né? Ela é uma criança sem mãe, com um pai que é extremamente ausente, criada por uma matrona muito rígida. Não dá pra falar nem que é sem amor, assim, né? Porque o que ela manifesta pra Xuela é basicamente o que ela manifesta pros filhos dela também. Então é uma parada bem seca, bem ríspida, uma criação muito rígida, e que quando ela ia pro o primeiro meio social, né, o meio do colégio, ela ia afastada dos outros, por ser uma descendente de indígenas. Apesar de ter ali reunido os três povos, né, como diria Clara Nunes, perdão, as características dela eram de uma caraíba e ela era excluída justamente por isso. Então ela já começa sofrendo dessa visão de mundo solitária, né, desde muito nova, tendo que compreender coisas muito difíceis desde muito nova. Sim. E ninguém falou, né? São coisas que ela mesma vai pescando aos poucos. Tanto a questão da falta da estrutura familiar. O que ficou muito forte para mim logo no começo, acho que na primeira metade, vamos dizer assim, do livro, é que ela tem pouquíssimo resguardo pelas estruturas e ritos familiares e sociais, assim. E eu acho que muito vem justamente porque
ela sempre, primeiro, foi afastada, né, dos ritos sociais e das estruturas familiares, ela simplesmente não teve. Ela sabia que tinha um pai que aparecia de vez em quando, e tem a cena muito forte de ele aparecia quando ele vinha trazer a roupa para a mulher que cuidava dela lavar, então ela não sabia se ela era tão importante ou de igual importância a um saco de roupa suja. Ela tem umas cenas, umas tiradas assim que eu acho que são muito fortes. Logo de pequena, então, ela não conhecia estruturas familiares e ela também era afastada dos redes sociais. Então ela cresceu sem muito resguardo por eles. Eu fiquei com essa impressão assim, então tá bom, eles estão lá, eu tô aqui, eu toco a minha vida. Ela teve que criar uma casca, né, cara, tipo, muito precoce para combater essa solidão que era imposta a ela, na verdade. Porque é aquela coisa, tipo, quando criança, a não sei que, sei lá, seja uma questão excepcional, uma questão patológica, mas o normal é que as crianças se reconheçam e que elas vão para o meio social e comecem ali a estabelecer relações, né, e aprender as coisas. E ela, desde menor, foi sendo excluída e, tipo, ela foi lidando com isso, da forma que tava. Tudo bem que a molecada do colégio, tipo, sempre que eles saíam do raio de visão do vilarejo ali, eles meio que se juntavam de novo, iam conversando e tal, mas ela já sentia que isso vinha de cima para baixo e que não seria tipo, que não seria uma questão de transformar as coisas aos poucos, né, reformar essas relações. Ela sabia que quando chegasse um ponto lá na frente, ela seria preterida por outros desejos que ela viesse a ter, né? Então, tipo, se ela quisesse namorar com uma dessas crianças com quem ela cresceu no futuro, a família não ia aprovar. Talvez a criança, se ela se declara para outra dessas pessoas, essa pessoa já tivesse, com essa estrutura hierárquica na cabeça, já recusasse de primeira, sacou? Tipo, tudo bem que a gente foi criado junto, mas não é pra tanto. Segura essa onda. Mas, tipo, ela foi criando uma carapaça, ela foi desenvolvendo uma espécie de amor próprio, que até fazendo um salto lá pro final do livro, quando ela fala sobre isso, que não é a melhor coisa que ela poderia desenvolver na vida, mas foi o que fez com que ela se movesse até ali. E me colocando no lugar dela, né, pensando nessas situações todas, abrir esse tipo de pensamento já indo pro final da vida é muito triste, mas pensar em lidar com isso uma vida inteira é pior ainda, sabe qual é? Tipo, imagina você chegar no final da vida e falar, caraca, mano, eu gosto muito de mim mesmo porque eu não pude gostar de ninguém. Sacou? E ninguém gostava de mim. Exatamente. Isso fica também muito claro quando ela fica um pouco mais velha, o pai casa de novo, e aí ele traz ela pra morar com essa nova pessoa. Basicamente assim, o pai, ele só tinha que ter filhos para passar os genes, basicamente, né? Porque criar mesmo era obrigação da esposa, da mulher. Como ela não tinha mãe, ele perdeu a esposa, ela foi embora, quando ele casou de novo, ele trouxe ela de volta. Só que aí ela já tinha desenvolvido tudo isso, né? Ela já tava basicamente ligando o foda-se. Sim, o pai, ele é uma figura central para a história, obviamente, mas uma coisa que é importante ressaltar é que ele é extremamente religioso e ele busca uma afirmação do colonizador durante o tempo todo, né? Então ele tem para ele que a função dele é prover a família, de alguma forma, e isso se torna a coisa mais utilitarista possível em se tratando da Shuela, porque era só manter ela viva. Basicamente exatamente. É isso, tipo, não tinha uma relação de troca, não tinha uma relação de conversa, de diálogo aberto, era só mantê-la viva de alguma forma, da melhor forma possível. E, num geral, no aspecto da vida dele, a esperança dele era ascender socialmente, né? Exatamente, E ascender socialmente para um homem mestiço, como ele, que se orgulhava de ter
metade do sangue azul inglês, né, o sangue imperial, era se aproximar o máximo possível das estruturas de poder colonial. Então, tipo, ele passa muito tempo da vida dele tentando agradar inglês. E se corrompendo. E se corrompendo. Em todos os sentidos, né? Em todos os sentidos. Exatamente. Ela tem uma cena, uma imagem muito, muito forte, que ele tinha outra pele a ponto de eu não reconhecer mais meu pai. Alguma coisa nesse sentido, né? Parafraseando. Mas, de novo, pra mim, eu achei esse livro muito visual. Demais. Pra ser sincera, ela descreve as coisas de um jeito que eu achei muito, ao mesmo tempo que é muito bonito, né? Talvez até poético. É muito fácil de você entender o que ela diz e visualizar o que ela tá dizendo. E ela via as coisas com muita clareza. Talvez porque ela fosse tão marginalizada, algumas pessoas não se importavam de ser quem elas eram na frente dela. Então, por exemplo, quando ela foi morar com a família, com o médico, o Philip Bailey e a esposa, que eventualmente a esposa toma um chá duvidoso. Sim. E basicamente se envenena. Sim. Ela via essas mulheres, né? Todas as mulheres que criaram ela. A sensação que eu tenho é que ela via essas mulheres com muita clareza. Ela via a tristeza, ela via o abandono. Ou ela talvez reconhecesse isso, né? Não visse, mas reconhecesse nessas mulheres muito do que ela mesma tinha. E é muito interessante isso também, porque de certa forma, ela colocou toda a estrutura patriarcal, ela demonstrou pra gente como funcionava toda a estrutura patriarcal, mesmo em mulheres que estariam acima, digamos, na estrutura hierárquica da ilha, né? Por exemplo, Sim. A esposa de um médico britânico, que era extremamente triste e acabou se envenenando. Sim. Eu acho que existe uma parada que é muito feliz, duas coisas que são muito felizes nesse livro, é que diferente, por exemplo, do Equador, do Miguel Sousa Tavares, ou até da trilogia Suja de Havana, eu esqueci o nome do autor agora, mas diferente deles, esse calor tropical que a gente consegue sentir enquanto lê, ele é extremamente abafado, sabe qual é? Uhum. Você sente que esse clima, toda essa questão tórrida de, né, você está na linha do Equador, você está no Caribe, e por todas as situações que a Shuela passa, você sente que aquilo ali meio que se avoluma, meio que se condensa, sabe? Cria uma aura, um forninho, uma sauna própria dela. Então, os sentimentos dela sempre parece que estão sendo revirados de alguma forma. Uhum. E como ela capta, como ela é obrigada a captar tudo através da própria percepção e da relação dela com o ambiente e com as pessoas que a rodeiam, porque ela não tem esses alicerces familiares para ajudá-la ou introduzi-la dentro de algum tipo de contexto social, eu acho que ela estabelece relações de troca. Em alguma forma, ela se solidariza com as mulheres que vão aparecendo, do jeito dela, mas o principal instinto que sobrevive é o de autodefesa, porque ela sabe que ela tá sozinha. Então, Exatamente. Por mais que ela se compadeça, ela não tem vergonha de pensar nela, sabe? Ela não pensa duas vezes para se colocar numa situação de segurança. E se você for ver, tipo, todas as situações, mesmo que ela tenta se colocar por cima, né, depois que ela tem um caso com um homem na capital e tudo mais, e ela tenta se colocar por cima emocionalmente, falando que estava usando o cara, que não sei o que, não sei o que, não sei o que, ela dá uma escorregada e ela vai para uma espécie de defesa. Tipo, ela tem um mecanismo de defesa e ela passa o tempo inteiro se defendendo. É uma parada muito instintiva, mas que promove trocas muito interessantes. E a Jamaica Kincaid, ao escrever isso e colocar isso dessa forma, criou uma atmosfera muito densa,
muito à flor da pele, muito quente mesmo, muito abafada. Porém, eu não lembro de ter lido nos últimos meses algo dessa forma, sabe? Algo tão existencialista, de alguma certa forma, assim, existencialista, porém que tem essa percepção tão clara do meio, sabe? Que troque tanto com o meio o tempo todo. É bem difícil o que ela fez, e fez com grande sucesso, assim. É muito sinistro. Tô suando já. Tem um outro componente muito importante aqui, que eu não sei se a palavra é raiva ou ressentimento, ou talvez, porque como ela tá falando da vida dela, olhando, né, para trás e revivendo algumas coisas, recontando algumas coisas, eu senti em algumas cenas que tinha assim um grande ressentimento, uma grande angústia, e outras que tinha uma grande resignação. Por exemplo, quando ela vai trabalhar, que ela se veste como homem, que ela falou, eu usava o que tinha, eu morava onde dava, que é um tom um pouco mais de resignação. Mas quando ela fala, por exemplo, da madrasta, ainda parece que tem ali um resíduo de raiva ou de angústia. E isso também, para mim, era muito palpável na escrita. E ela flutua entre essas situações com muita facilidade. Talvez óbvio, porque quando você olha para trás é muito fácil você lembrar que você estava chateado, mas não estar chateado de verdade. Faz sentido? Eu acho que existe o distanciamento do passado, porém é uma vida de ressentimento, né? Uma vida sendo negada. É aquela situação que a gente conversou várias vezes aqui no podcast, e é uma coisa que vai ficando, talvez esteja vindo muito à baila, pelo menos na bolha que a gente convive, mas essa situação de negar o outro, né? Ela sempre foi negada, então ela acaba criando ressentimento, ela acaba criando essa, entre aspas, incapacidade de amar o outro. Eu acho que tudo isso, no final da vida, vira uma parada meio homem do subsolo mesmo, sabe qual é? De tipo... A gente não consegue fugir desse homem. É muito difícil. Mas, no final das contas, assim, tem hora que parece, não parece? Tem, é verdade. Eu pensei nisso agora. Mas tem hora que parece, tipo, essa questão do ressentimento, de você voltar no passado, e aí às vezes ela narrava uma parte pequenininha da vida dela, assim, um detalhe, um olhar enviesado que ela tentava responder e não conseguia, várias paradas assim, que vão se avolumando, sabe? E a memória da gente é uma parada muito traiçoeira também, né? A gente às vezes lembra de, um olhar torto que a pessoa deu pra gente e esquece de um monte de contextos possíveis para aquilo ter acontecido. Então, tipo, a gente tem sempre que lembrar que a questão de ser uma autobiografia da mãe dela, que eu acho que a gente pode até discutir essa questão mais pra frente no podcast, mas essa questão de ser uma coisa feita por ela, né, revisitando o passado, também prega essas peças, né? A gente tá vendo tudo pela ótica dela. A gente se compadece nos momentos ruins, a gente se coloca no lugar, mas é uma visão de uma mulher ressentida, negada o tempo inteiro, extremamente solitária e que aprende a gostar da solidão, sabe? E uma mulher que sempre está na defensiva porque ela precisa sobreviver, e é assim que ela vê as formas dela sobreviver naquele meio. Então, tipo, é um baita exercício, muito traiçoeiro, muito bem construído pela Jamaica, e que tem essa questão do ressentimento muito forte mesmo. Caraca, gente, esse ano tá foda, hein? Foram até agora leituras muito fortes, muito potentes, eu diria. Sim. Tem uma outra questão que eu acho que é importante. Eu não sei também se você ficou com essa impressão, mas com exceção de basicamente todos os personagens masculinos, ela vê
ou ela descreve, de certa forma, como fracos, ou corruptos, ou sujos, mas eles nunca são, com exceção do homem por quem ela se apaixonou, que era um homem casado, sim, que vem daí também um pouco daquilo de não ter muito tá nem aí para as estruturas familiares e tudo mais. Ela se apaixonou e é isso, a vida segue. Tirando esse homem, que de certa forma era um ladrão, todos os homens ela descreve com palavras muito fortes, né? O pai ela chama de corrupto com todas as letras. O Philip Bailey, eu acho que ela fala o marido dela até o final da vida, ela fala que ele era fraco. Sim. Ela tem ali esse auto-amor, ou amor próprio, virou um empoderamento, uma certa forma de empoderamento, né? Porque não é um empoderamento que levou ela muito longe, mas que para ela era uma forma, talvez, de existir. É uma forma bem subversiva de ver o mundo, né? Porque se todas as estruturas legais, né, todas as estruturas dentro de uma norma a negavam, ela foi procurar o ideal dela fora da norma. Então talvez, tipo, essa relação de ter encontrado esse ladrão que era casada e que ela fazia questão de manter uma relação onde ela se abriu um pouquinho de nada. Bem pouquinho, né? Tenha sido que ela achou de mais parecido com a forma como ela via o mundo. Porque tudo aquilo que estava posto para ela, assim, ela fazia o suficiente para sobreviver, mas não fazia sentido mesmo. Se você for pensar na bem da razão, não fazia sentido nenhum. Não. Assim como a resistência, não sei se é essa a palavra, mas porque ela engravida uma vez e aí ela decide que não quer ser mãe e ela decide que nunca vai ser mãe. Ponto final. E talvez essa própria resistência de perpetuar uma estrutura que ela já não acreditava mais. Tem uma fala bem forte dela no livro, que ela fala que ela não quer ser mãe. Isso não significa que ela não geraria um filho, mas se ela gerasse um filho, ela faria exatamente como fizeram com a mãe dela. Né? A mãe dela foi deixada na porta de um convento, ainda bebê, com o nome Shuela escrito, e ela recebeu o sobrenome de freiras, Richardson alguma coisa. Esqueci agora. E é isso que ela sabe da mãe, tipo, ela cresceu, aí conheceu o pai dela, e quando ela estava parindo, né, a nossa protagonista, a mãe acabou falecendo. Então, a forma como ela faz desse fato, da própria falta de memória da mãe, né, que é uma parada bizarra, um motivo para justificar a opção dela por não querer ser mãe também. E caso seja, né, tipo, tenha o filho, abandonar na porta de um convento ou de qualquer outra instituição ou casa que seja, tipo, tem uma profunda reflexão formada por profundos rancores e experiências. Então, tipo, tem um invólucro filosófico também bem forte, né? Pois é. É isso, a mensagem é muito clara também, não tem meias palavras. Eu acho que esse é um livro que você não consegue... você pode analisar o quanto você quiser o que ela te dá, mas não tem meias palavras, assim. Você não vai conseguir dizer, mas será que ela queria ser mãe? Não, ela tá te dizendo. Mas será que ela achava homem besta? Ela vai te falar. Sabe, ela é muito... E eu acho que também essa rudeza na forma como ela se expressa, né? Não tem volta e meia, não tem nada disso, também tem a ver com essa vida de privação, né? Ela talvez não tenha meios de se expressar de uma forma mais filosófica, vamos dizer assim. Ela vai pra cima. Exatamente, que é o que ela fez a vida inteira. Então, isso também vem na linguagem dela, né? Que você quer ser mãe? Não quero.
Não, e não vai explicar nada pra ninguém, entendeu? Tipo, não. E se me forçar a parir, eu vou abandonar. Exato. Tem que discutir. Exato, é muito assim, é forte, porque é uma mulher que não se desculpa de ser o que ela é. E pra mim, na verdade, essa é a principal mensagem do livro, apesar de a gente ver essa solidão, a gente reconhecer essa tristeza, né, ou talvez a angústia em alguns pontos, mas ele em momento nenhum se desculpa por nada. Tanto que quando a mulher do cara com quem ela está saindo confronta ela, não tem nenhum momento uma cena do tipo, me perdoa. Tipo, ela dá a volta na mulher e vai embora. Cagou pra sororidade, cagou pra tudo. Porque todo mundo cagou pra ela. Nenhuma mulher da vida dela estendeu a mão da forma como uma mãe faria. Isso aí. Né? Então... Se pá, ela foi cobrada sendo uma Caraíba, então ela foi cobrada como uma inferior. Sacou? Tipo, já é um outro tipo de conflito que se desenrola, um outro tipo de dinâmica. Por mais que não possa não ter acontecido, não vou ficar dando spoiler aqui, né? Já demos um monte, aliás. Já saiu um monte. Mas essa cena é muito boa. Mas, de qualquer forma, a gente tem que ver que, tipo... A gente tem que ver, não, cada um vê o que quiser, né? Mas a minha visão, eu acredito que a sua também, é que esses confrontos, eles se dão num sentimento de autodefesa da Shuela em relação à posição social que ela ocupa. Então ela tá sempre se defendendo de ataques de pessoas que estão numa hierarquia maior, levando-se em conta, mais uma vez, que os Caraíbas foram dizimados e são poucos os que restam em Antigua e Barbuda. Então, tipo, esses conflitos, essa questão moral, essa questão de estar tudo irmanado e pessoas se compreendem através do diálogo, numa sociedade que não foi moldada por esses conceitos, né, de fraternidade, sororidade, compreensão, diálogo, etc. Tipo, o bagulho esquenta de outra forma, sacou? As coisas se resolvem de outro jeito. É muito difícil, tipo... É muito difícil, num primeiro momento, você não se impressionar ou até mesmo não julgar a Shuela. Porém, conforme você vai tendo acesso, né, à fase mais madura dela, você vai começando a incorporar esses aspectos e vai levando numa boa. E eu acho que não é nenhuma questão de não fazer um julgamento, mas eu acho que a questão que a gente está tentando fazer aqui é a qualidade do julgamento, porque julgar todo mundo julga. Mas a gente tem que ter um julgamento crítico minimamente razoável para entender a situação que ela passou e sabe qual é, tipo, entender todos os contextos, porque é sobre isso, tipo, a vida da Shuela ali, então não resta muita coisa. Tem uma única questão que eu acho que é a parte do livro que vem em camadas, para mim, pelo menos, que tem essa questão, né, da falta da mãe, de não ter conhecido a mãe, mas justamente por ela ser uma descendente de Caraíbas, que ela mesma fala, né, que tem poucos ainda vivos, ou seja, ela faz parte de um povo em extinção. Eu acho que também tem ali uma conversa muito importante sobre a falta da pátria, porque ela não tem nada, ela não pertence a lugar nenhum, basicamente, e ela não é ninguém. Então ela não se torna algo para alguém, mas também ela não é dona de nada. Ela não tem uma terra, ela não tem possessões, né, obviamente, mas principalmente ela não tem uma terra. Ela não é de lugar nenhum, porque ela comenta várias vezes que a ilha é pequena, que é um lugar que... Porque assim, você já tá numa ilha em que pouca gente conhece. Sim. E aí você parte nessa ilha de um povo que está em extinção, literalmente. Se todo mundo, se bater um furacão ali, acabou aquele povo. E a sensação que ela traz disso, eu acho que é a mesma da falta de mãe, é a falta dessa estrutura de se sentir, de pertencer, eu acho. Tanto a uma família, quanto a uma terra.
E aí eu acho que é a única parte do livro que eu entendo que vem em camadas, porque isso não é algo que ela fala com todas as letras, ao contrário das outras coisas. Mas eu acho que pode ser, e isso é uma interpretação minha, obviamente. Pode ser que não tem nada a ver. Mas eu entendo que tem ali uma questão de pátria muito forte também, que não existe. Sim. Eu puxei essa reflexão, e eu concordo com você, a partir da questão do título, a autobiografia da minha mãe, porque a biografia da mãe é curtíssima, ela não sabe absolutamente nada. Isso. Ela sabe que foi abandonada, uhum. e sabe, tipo, depois conheceu o pai se recusa a contar como eles se conheceram, uhum. E ela morre dando à luz a Chuela, né? Então, tipo, é isso que ela sabe. Quando ela coloca a autobiografia da minha mãe, né, é como se fosse, sei lá, a autobiografia do Malcolm X, né, que na verdade quem escreveu foi outro cara, o Malcolm X só foi falando. Mas essa questão da mãe dela é que, tipo, ela é a própria mãe. Exato. Sacou? Tanto pelo motivo da mãe dela ser uma caraíba que foi abandonada, também criada por outrem, num convento, no caso, e tendo que, por um raciocínio análogo, tendo que verificar o mundo, né, ter experiências com o mundo por conta própria, sem qualquer tipo de alicerce, quanto a própria experiência dela, né? Uhum. Então, tipo, a partir disso, eu comecei a pensar sobre a questão em como se dão os conflitos ou as interseções ou os contatos entre essas hierarquias, em como a questão, né, a questão dela ter sido destituída de qualquer tipo de envolvimento que compõe a identidade daquele lugar, né, a vida, o meio social daquele lugar, acabou fazendo com que ela se tornasse sujeita de si mesma, tipo, a pátria de si. E como isso afeta, tipo, inviabiliza ou invisibiliza, na verdade, questões prementes em relação à construção da própria identidade, né? Tipo, o processo de uma unidade nacional, né? Uma unidade grupal que seja, ele é muito importante no caráter do indivíduo que é colonizado. Manja, tipo, é diferente, porque sempre que a gente pensa em nacionalismo, de certa forma a gente faz uma associação muito forte com o nazismo, né? A gente sempre fica falando que nacionalismo, ufanismo, essas paradas assim. Mas para a constituição de um povo colonizado, ter uma identidade nacional, conseguir, né, ter símbolos e padrões culturais que você consegue se sentir inserido no meio, ele é muito importante, né? No sentido de autodeterminação dos povos. Mais uma vez aí fazendo referências mas enfim, é muito importante para a constituição do indivíduo estar inserido nessa questão nacional. Eu acho que o que acontece com ela é essa falta geral, tipo, ela se sente abandonada pelo pai, ela não tem a mãe, nenhuma estrutura social aceita ela, na verdade todas as estruturas sociais a negam, né? E por fim ela não tem onde se escorar, ela não tem, tipo, um grupo. Os caraíbas são pessoas que ela nem encontra caraíbas no processo dela, basicamente. Então, eu ia falar isso, ela nem busca ela nem busca, exato, pra conhecer, é muito doido, ela simplesmente aceita que são poucos e eu sou isso e acabou. É bem maluco isso. Ela realmente ela se coloca na condição de sujeito de si. E dessa forma, ela só consegue sobreviver naquele meio.
tem uma hora que ela até tenta aspirar no livro, se ela, por exemplo, se ela conseguisse uma passagem para Metrópole, né, para Inglaterra, que ela começa a fazer uns planos e tal, dá uma viajada assim, nada acontece, é uma passagem muito rápida, mas mostra muito essa parada de tipo, é como se ela virasse e falasse assim, mano, se eu passo aqui despercebido, se pá, eu pego um barcão pra lá e fico lá sozinha, tô sozinha aqui mesmo, então não vai fazer muita diferença. Pois é. Eu me perco por lá e vou. O conflito mãe e filha, quando eu estava pesquisando sobre a Jamaica Kincaid, parece ser, acho que os 3 primeiros livros dela falam disso de um jeito ou de outro. E é muito interessante, porque sobre a vida dela, ela foi filha única durante um tempo, e ela se dava muito bem com a mãe, e aí ela teve 3 irmãos logo, um na sequência do outro, e aí a mãe, porque é óbvio, né, isso acontece no livro, né, quando a madrasta tem o filho, ela fica para escanteio, não que ela já tivesse muita atenção antes, mas ela é escanteada, e mesmo quando a madrasta tem uma filha, as duas são escanteadas, porque o que importa é você ter um menino, você ter um macho. E isso aconteceu na própria família da Jamaica, que a mãe passou a tratar os 3 irmãos dela de uma forma muito diferente do que tratava ela, e ela meio que ficou isolada de um relacionamento que ela conhecia tão bem. Então eu acho muito, muito interessante. Esse, na verdade, a autobiografia da minha mãe é o 3º dessa lista de 3. Eu teria muito interesse de ler os outros 2 para entender um pouco essa questão de mãe, e eu acho que também tem ali uma questão de pátria, e as coisas estão interligadas de uma forma que, para mim, ela cria muito bem, ela faz muito bem, e tem um motivo porque a gente chama de pátria-mãe, e não pátria-pai. Exato. E também tem uma questão, eu li um artigo que tinha uma frase muito bonita, e na hora eu pensei no livro, eu achei que se aplicava muito bem, que falava assim, a mulher caribenha nasce sem mãe, ela nasce de tribos e povos extintos, cujas raízes já desapareceram. E é muito forte, né, é muito, de novo, eu acho muito poético, mas muito forte você pensar nisso, que se você fizer a sua sei lá, árvore genealógica, em algum momento você não vai ter mais para onde ir, você já perdeu tudo que tá para trás. É porque, tipo, o homem caribenho, ele ainda tem uma posição social a ocupar, né? Ele é visto como força de trabalho, mas a mulher caribenha, tipo, na flor da idade, com toda a saúde possível, conseguiu trabalhos muito subalternos e nada fixos. Então, tipo, a Shuela, nesse caso, ela não tinha exatamente nada em que se agarrar, ela não tinha uma carreira, sabe? Ela realmente fica abandonada. Tinha estudo. Mesmo que ela talvez tivesse o estudo, pouco, tipo, né? Conseguido, sei lá, ser uma escola técnica ou profissionalizante. Sacou? Ela ia ficar trocando de emprego e sempre arrumar problema com ela no trabalho, e ela não conseguiria ter uma vida estável, não teria ter uma vida fixa, né? É bem bizarro. Então, tipo, ela nasce como parte de um processo de extinção, como você bem falou. Porque ela nasce fadada a esse nada, tipo, as raízes dela já se foram, a sociedade a nega. Se ela não desenvolver essa espécie de autodefesa que a Shuela desenvolveu, por exemplo, ela sucumbe muito fácil. É isso mesmo. Agora é torcer para a Alfaguara lançar os outros livros da autora. Sim. Olhando a bibliografia dela, assim, é muito curioso, e eu quero muito conhecer mais da escrita dela. A gente tá falando aqui há um tempão já, e é um livro que é um livro de 150 páginas. É curtinho, mas tem muita coisa ali, E também é um livro que, assim, dá para você devorar, sentar um dia e ler, do começo ao fim,
E eu acho que é uma pancada bem forte. Eu, por exemplo, não consegui ler numa tacada só. Tive que ler em doses, porque ler de uma vez só, eu achei algumas partes muito pesadas, de verdade. Então é muito interessante, que tal como Memórias do Subsolo também, né? Que é aquela que a gente falou, 150, 200 páginas, que é uma porrada atrás da outra, e chega uma hora que você fala, chega, eu preciso respirar, preciso de um tempo. E eu acho que ela vem nessa pegada, não tão existencialista em alguns momentos, eu concordo, mas não só. E aí, para fechar, se você me permite, eu li um artigo sobre o livro que falava, eu li alguns artigos e alguns comentavam sobre o estilo de escrita. E duas coisas que foram citadas em artigos diferentes me chamaram a atenção e eu queria a sua opinião, que eles comentam muito que um diz que o estilo dela é um realismo mágico e o outro diz que o estilo dela é modernista. Você enxerga um desses dois estilos no livro? Eu vou dar uma opinião polêmica. Por que não? As pessoas que são da academia provavelmente não vão concordar comigo, mas podem me chamar aí no DM. O Instagram eu tô frequentando pouco, mas tem o Scooby, quem tiver meu contato manda mensagem, a gente pode discutir. Mas toda a literatura da América Latina, que realmente, tipo, pra mim, pelo menos, tem um peso real, né, dentro, tem um valor literário real, ela é uma literatura muito mais próxima, não só do período modernista ali, né, que seria uma questão meio estética da coisa, mas ela é uma literatura moderna, porque é uma parada que a gente já vem conversando aqui, a gente falou muito disso em Temporada de Furacões. As questões travadas aqui, elas são essencialmente modernas. A gente não tem como passar por uma discussão sobre a relação ou uma relativização da existência, do que é o real e etc., se a gente não conseguiu nem compor uma questão de identidade básica e de liberdades básicas. Então, por exemplo, na Cartilha dos Direitos Humanos, que é uma cartilha liberal, sacou? Então, tipo, a Jamaica, como a Melchor, como o Bolanho, eles são, para mim, essencialmente modernos, saca? É uma visão... Eles lidam com questões essencialmente modernas porque nós estamos passos extremamente atrás para qualquer definição sobre o indivíduo, além de que existe, né, esses resquícios muito mal discutidos ainda sobre o processo de escravidão, sobre genocídio de povos originários e várias outras questões. Então, de certa forma, tipo, os assuntos abordados, a gente tem falado muito nesses últimos 3 episódios, mas nesse principalmente em relação a pertencimento, que leva à questão de identidade, são prementes os livros. E nesse, então, tipo, sem dúvida, é um ponto central de discussão. Né? Até que ponto repercute a Shuela não ter tido esse suporte de saber quem ela é no mundo. Ou ter sabido como ela é no mundo da forma que soube durante a vida inteira, sendo negada. Sacou? Então, tipo, essas questões para mim são essencialmente modernas e fazem parte de toda a literatura terceiro-mundista, basicamente, né? Não só a América Latina e o Caribe, mas também a literatura africana, a literatura asiática em vários pontos. Então, tipo, eu pego muito nisso. Eu tenho uma espécie de ranço de que muitos... eu não sei se essa crítica que você pegou é europeia ou estadunidense, mas existe também um ponto muito forte que tudo que é lançado na América Latina e Caribe é realismo mágico. Até o que não é. Era americano, eu acho, mas então, era exatamente isso que eu ia falar. Eu acho que eles olham
essa questão das crenças dos povos originários e automaticamente presumem que é um realismo mágico. Porque tem uma cena, né, no livro que é a do menininho morrendo. Talvez que ele via uma mulher e tal. Então, assim, às vezes eu sinto isso, que não dessa cena específica, mas eles veem essas crenças dos povos originários, que são diferentes das nossas, hoje, ou do povo, vou colocar entre aspas, dos colonizadores e modernos, e automaticamente eles presumem que é um realismo mágico, mas eu não vi realismo mágico em nenhum momento nesse livro. Então eu achei muito engraçado quando eu vi isso na crítica, porque para mim é literalmente um gringo lendo um livro latino. E tudo que ali é diferente, tudo que não é real, é o realismo mágico latino, a influência de Gabo. Eu falei, não tem nada de Gabo ali, nada, não tem nenhuma influência. Simplesmente é uma cena que trata um pouco de costumes locais, talvez. Sim. E, mitos locais. Talvez, se existisse uma comunidade caraíba dentro da capital onde ela habita, de Antigua e Barbuda, esse fenômeno teria uma versão. Sacou? Uma versão exato. Considerada, colocada com base na ancestralidade desses costumes dessa comunidade caraíba. Sacou? Então, tipo, a falta de explicação para esse fenômeno, colocando, né, automaticamente a Shuela como uma mentirosa frente à sociedade, também é um aspecto da falta da identidade nacional que ela sente, né? A falta da mãe, da pátria. Tipo, ela não tem essa explicação quando velha. E que eu já vi de absurdo em relação a essa questão do realismo mágico, porque tem livros que tem a questão do consumo de alucinógenos, tipo peyote, ayahuasca e outras coisas, e dentro dessas viagens, né, tipo, são alucinógenos fortíssimos. E alguns escritores já tentaram traduzir isso para ficção ou para um ensaio de não ficção. E o que colocam, até ensaios de não ficção, contando a experiência, eles colocam como ficção e falando que é realismo mágico, o que é uma visão extremamente colonizadora dessa parada, saca? E sim. Com o fenômeno Bolanho... Pois é. Com o fenômeno Bolanho, isso mudou um pouco de figura, e por isso me surpreende, porque a nova chave de leitura é que a pessoa é um novo Bolanho, saca? Sim. Quando não tem absolutamente nada a ver, além de ser um autor latino-americano que trata de questões intrínsecas da América Latina. Mas fora isso, não tem nada a ver mesmo. Pois é. Eu concordo demais com essa questão do modernismo. Acho que realmente a gente já falou disso algumas vezes, e eu acho que está cada vez mais forte essa noção de que temos que eu acho que dar os nomes às coisas como elas são. E eu gosto muito que nesse livro ela faz exatamente isso. O pai é corrupto, tal é filho de colonizador, ela não tem meias palavras para dizer isso, não era descendente de africanos, não era descendente de inglês, era colonizador, tem um pouco de tudo. Então eu acho que 150 páginas de tirar o fôlego. Sim, 150 páginas densas. Pois é. A quem estiver ouvindo, apesar da capa ser muito bonita. Muito fofa. Cara, não pense que esse é um livro que, tipo, você pode até ler numa sentada, não desconfie, mas ele possui camadas profundas que geram bastante discussão. E eu gostaria de vê-lo sendo debatido aqui no Brasil, cara. Eu olhei no YouTube, só tem um vídeo dele. E é um vídeo de leituras do mês, assim. Eu acho que é um livro que ele merecia ter uma entrada maior, assim, para esse universo que se alimenta de livros, assim, de redes sociais, YouTube, podcasts, etc. É um livro que merece uma entrada boa, assim, fatalmente. Concordo demais. Espero que, né, esse podcast entre aí na lista de pelo menos uma das primeiras discussões sobre a obra, mas não a última ou a única, né? Tá doido. Se a última conversa sobre esse livro é deixar o livro num nível baixíssimo, né? Concordo. Gente muito melhor que nós tinha que falar desse livro aí.
É isso aí. Muito bom. Bom, mais um recomendadíssimo, né? Estamos em março, já lemos 3 livros. Fizemos episódios especiais de 3 livros. 3 porradas. 3 porradas. Estamos 3 de 3 nesse momento. O pior é que eu acho que o próximo vai ser... O próximo vai ser polêmico, que eu tô amando já. Eu nem li ainda. Você viu no meu Scooby já, né? Não, ainda não. Vou lá ver. Vou então, já dá uma olhada lá que o bicho vai pegar. A gente vai perder seguidores. Muito bom. Mas até lá, aguarde, porque esse mês ainda tem um papo de livros e o BO. Então, se você quiser esperar até abandonar a gente quando a gente falar do próximo livro, vai vir coisa boa. Vai, muito boa. O BO já tá recheado e nem chegou na metade do mês. Exatamente, o meu também. Então tá bom. A autobiografia de minha mãe, Jamaica Kincaid. Tá entregue? Tá entregue, Paty. E tchau. Tchau. I'm feeling a type of way. I'm feeling a type of way. I'm feeling a type of way. When I'm out on the road, I just get on like a body girl. Music in my head, I just get on like an animal. I just want to get on the road, so come with me in the mood. Betting night and day, I'm feeling a type of way. And I drip and sweat because the temperature hot. And I roll into the bass of the speaker box. Nobody come stress me, I'm living young and free every day. I'm feeling a type of way. Temperature way up. Tell the DJ play music non-stop. The temperature way up. And the speakers start to bump, bump, bump. And the bass and the pumping. Like I want to wine something. On the speaker it pumping. Got me want to wine something. On something, on something. I come to buck up my waist and we gonna have us a good time. No leaving till the morning come. We gonna party till morning. Don't care if I'm calling. All the guys just want to have fun. And I drip and sweat because the temperature hot. And I roll into the bass of the speaker box. Nobody come stress me, I'm living young and free every day. I'm feeling that type of way. Temperature way up. Tell the DJ play music non-stop. The temperature way up. And the speakers start to bump, bump, bump. And the bass and the pumping. Like I want to wine something. On the speaker it pumping. Got me want to wine something. On something, on something. Carnival is real nice. Me and my friend them a real hype. We fetting the whole night. That's just what we do. Don't you try to watch me. Don't you try to tell me. We young, talented, independent, and we stress free. And I drip and sweat because the temperature hot. And I roll into the bass of the speaker box. Nobody come stress me,